Olá, bem-vindo a todos. Estamos começando hoje uma nova série. Uma série onde vamos explorar a Biblioteca Judaica. A Biblioteca Judaica ela é imensa. Hoje temos por volta de 100 mil livros, 100 mil volumes, que incluem a literatura judaica. Eu digo literatura judaica, eu incluo a literatura da Halachá, comentários sobre a Torá, o Talmud, o Rambam, a filosofia e várias obras. Não é segredo que o povo judeu é chamado do povo do livro. Mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Nós não sempre fomos o povo do livro. Fora isso, tantos livros às vezes criam uma confusão na cabeça. A gente não sabe quem veio antes, quem veio depois, quem foi Rashi, quem foi o Rambam e quando a Gemara foi escrita. Por que cada coisa foi escrita? Qual é a necessidade? Quais são os fatores históricos que influenciaram na forma como nós vivemos até os dias de hoje? Por isso, nessa nova série, nós vamos caminhar dentro dessa grande biblioteca, através da história, da formação, dos livros e das obras da Torá oral. Isso também é extremamente importante na nossa construção como judeus e como Talmidei Chachamim. A pessoa que sabe se organizar, sabe se situar, sabe onde e a que época cada livro e qual pertence e qual o intuito de cada livro, qual o objetivo, para que ele serve, quem são as grandes luzes, os grandes holofortes, ele com certeza tem uma clareza muito maior no seu conhecimento da Torá e no seu estudo da Torá. Então venham comigo, vamos abrir as portas dessa nossa linda biblioteca. Tudo começa no ano 2448. Eu sei, 2448 ainda não foi, mas 2448 nós dizemos da criação do mundo. Para quem quiser se situar, às vezes eu vou trazer aqui as datas judaicas, às vezes as datas gregorianas. Para quem quiser se situar, tratamos do ano menos 1312. 1312 antes da Era Comum, antes do que a gente chama o Zero do Mundo. Nesse ano acontece talvez o evento que mais mudou a nossa história, talvez a história do mundo todo. A saída do Egito e 50 dias depois, a entrega da Torá, Matan Torá, no Har Sinai. Hashem vem e fala com o povo inteiro, com uma nação toda. Nossos sábios inclusive dizem que todas as almas, de todas as gerações, estavam presentes nesse dia tão elevado. Agora, uma das perguntas que sempre eu recebo é: o que foi dado no Har Sinai? As tábuas, a Torá oral, as mitzvot, o que exatamente foi dado? Então vamos lá, vamos fazer ordem para deixar tudo muito claro. A gente pode dizer que o que foi dado no Har Sinai se divide em 3. O mais comum são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram ditos primeiro por Hashem, e depois repetidos por Moshe, pelo menos a partir do primeiro e o segundo Hashem falou e o povo escutou. O terceiro ao 10º, Moshe repete, Hashem falava, Moshe yidaber ve'elokim yanenu bekor. Moshe falava e Hashem aumentava a voz de Moshe para o povo inteiro escutar. Esses 10 mandamentos, 40 dias depois, eram para serem entregues na forma das luchot, o que a gente chama das tábuas da lei. Luach em hebraico não exatamente seriam tábuas, seriam mais um quadro. Eram pedras grandes, feitas de safira, esculpidas nelas os 10 mandamentos. Agora, o povo não foi merecedor, pelo menos das primeiras luchot, das primeiras tábuas. Eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, o Chet HaEgel, e Moshe Rabbeinu foi obrigado a quebrar as luchot e voltar de novo ao Har Sinai por mais 40 dias para suplicar o perdão de Hashem, para que eles perdoem um pecado tão grave, um pecado tão essencial. Então temos já, só para fazer a conta, ninguém se perde. 40 dias Moshe fica desde a entrega do evento do Har Sinai até a entrega, a suposta entrega das primeiras luchot. Mais 40 dias, Moshe Rabbeinu sobe de novo para amenizar a raiva, a ira divina. Nos últimos 40 dias, os terceiros, Moshe Rabbeinu sobe no primeiro dia do Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul, fica lá mais 40 dias para receber as segundas luchot, as segundas tábuas da lei. E no dia 10 de Tishrei, mais conhecido como Yom Kippur, Moshe Rabbeinu desce com as segundas tábuas da lei. Essas tábuas se mantiveram dentro do Aron Abrit, da Arca da Aliança,
dentro do Mishkan, posteriormente dentro do Beit HaMikdash, até o tempo do rei Yoshiao, lá pelo século 7 antes da Era Comum, quando o Aron, a arca, sumiu. Isso já é um assunto para outro shiur. Então, número 1, os 10 mandamentos e as tábuas da lei. Número 2, a Torá escrita. O que é a Torá escrita? A Torá escrita são os rolos da Torá, que a gente lê toda semana na sinagoga, segunda, quinta, Shabbat de manhã, Shabbat à tarde e nas festas. Algumas curiosidades interessantes sobre os rolos da Torá, sobre a Torá escrita, o texto que a gente tem. Primeiro, algo muito curioso. O evento do Har Sinai aparece no meio do livro de Shemot. O livro de Shemot é só o segundo livro da Torá. Temos mais 3 livros e meio que ainda não aconteceram quando a Torá foi dada. Então, como é que a Torá foi escrita? Nossos sábios discutem essa questão em Masechet Menachot. Eles trazem 2 opiniões. Uma opinião é que a Torá foi dada por inteiro, porém as palavras ainda não estavam separadas. No decorrer dos acontecimentos, Moshe Rabbeinu ia receber uma profecia de como separar os textos, como separar as palavras e como dividir aquele bolo de letras que ele tinha recebido. A segunda opinião diz que a Torá foi escrita Megilot, ou seja, por capítulos. Pensando dessa forma, a Torá escrita, o rolo da Torá, o Sefer Torá que a gente, os Ashkenazim, deitado, nos Faradim em pé, que a gente conhece, esse Sefer Torá, a gente só recebeu ele por completo no final dos 40 anos. Lembrem esse ponto, ele é muito importante quando a gente for falar da Torá oral. Agora, quem nos garante que o livro que foi dado para Moshe é o mesmo livro que temos até hoje? Realmente é uma boa pergunta. 3.332 anos, se a gente contar o ano de hoje, é bastante tempo para um livro se perder. Para manter o Sefer Torá da forma como ele é, os nossos sábios, no longo das gerações, fizeram uma codificação. Contaram as palavras, as letras, as linhas, quantas vezes cada expressão aparece em todo o livro da Torá. E como é que eu sei que isso funciona? Então, um curioso. Em 1948, foi criado o Estado de Israel. Uma das primeiras aliot após a criação do Estado de Israel foi a aliá dos Teimanim, dos Yemenitas. Os Yemenitas, eles vêm à terra de Israel e eles têm com eles uma tradição milenar. A comunidade do Iêmen é uma das comunidades mais antigas. Tem quem eles dizem ser a mais antiga comunidade fora de Israel, mas com certeza é uma das mais antigas. Junto com eles, eles trazem Sifrei Torá, livros de Torá. Agora, isso cria uma grande tensão em Israel. Por quê? Porque entre o mundo Ashkenazi e Sefaradi, durante toda a Galut, durante toda a diáspora, sempre teve um contato. Sempre teve troca de cartas, rabinos ou pessoas que iam de lá para cá e de cá para lá. E por isso, sempre comparavam, a gente sabia que os textos que apareciam em uma Torá são os mesmos textos que aparecem na outra Torá. Porém, com o mundo dos Yemenitas, com o mundo dos Teimanim, o contato era ínfimo. Era muito pequeno. De repente, eles trazem o Sefer Torá. Vai que nessa Torá está escrito algo diferente do que está escrito na Torá que a gente conhece. Na noite que os primeiros Teimanim chegam a Israel, a Rabbanut Arashit pega o Sefer Torá, lê ele do começo ao fim. E o que vocês acham? O que eles acharam lá? Eles acharam uma diferença. Uma letra de diferença entre o Sefer Torá dos Teimanim e os outros Sifrei Torá. É verdade, uma letra é bastante. A gente gostaria que não tivesse nenhuma letra. Mas isso mostra como a veracidade e a autenticidade do Sefer Torá conseguiu ser mantida durante todos esses anos, durante todas as reviravoltas que o povo judeu teve em toda a sua história. Então já falamos de 2 partes. Os 10 mandamentos nas tábuas da lei e a Torá escrita, que foi completada no final dos 40 anos. Porém, uma terceira parte, que esse é o nosso principal assunto nessa série, foi a Torá oral. O que é a Torá oral? Muitas vezes a gente costuma pensar que a Torá oral é uma interpretação, uma explicação da Torá escrita. Essa definição, ela não é exata. Por quê? Primeiro, como falamos, a Torá oral foi dada antes da Torá escrita. A Torá escrita só foi completada no final dos 40 anos, enquanto a Torá oral já foi dada toda no Har Sinai para Moshe Rabbeinu. É verdade. Levaram 40 anos para Moshe Rabbeinu ensinar ao povo tudo o que eles tinham que saber. Mas a Torá oral já existia.
Segundo, a Torá oral, na verdade, é a forma, é a Torá na qual nós vivemos. Eu vou dar 2 exemplos muito clássicos. O primeiro exemplo é da mitzvah de Sukkah. Na Torá está escrito, 7 dias sentem na Sukkah. Batsukot teshvu shivat yamim. Agora, o que é uma Sukkah? Eu sei, vocês vão falar, o Sukkah é uma cabana com teto de vegetação. Quem falou? Quem te disse que isso é uma Sukkah? Sabe de onde a gente sabe? Da Torá oral. O que é um tefilim? Ah, uma caixinha preta que dentro tem 4 pergaminhos. Quem falou? Na Torá está escrito Vayul etotafot beineinecha. Como a gente sabe o que é o tefilim? Isso vem da Torá oral. Mais ainda, às vezes a gente vê que existe uma contradição, uma diferença muito clara entre a Torá oral e a Torá escrita. Por exemplo, famoso pasuk. Ain tachat ain, shen tachat shen. Olho por olho, dente por dente. Quando alguém, lo aleino, fere outra pessoa, quando você lê o texto da Torá em Parashat Mishpatim, parece que a pena dele é, você tirou o olho de alguém, vamos tirar o seu olho também. Porém, logo vem a Torá oral e fala, não. A Torá está se tratando de pagamento, de uma pena monetária. A gente avalia quanto vale, como se fosse um olho, pelo menos nas nossas ferramentas de como avaliar, e isso você terá de pagar. E como a gente faz? A gente faz o que está escrito na Torá escrita ou como aprendemos na Torá oral? A gente faz como aprendemos na Torá oral. Antes de mais nada, isso mostra como a Torá oral é a Torá que a gente vive na prática. Talvez a gente pode separar isso em duas visões. Existe a Torá escrita, que é uma visão ideal, radical, total, divina da vontade de Hashem. Realmente, uma pessoa que fere o olho de outra pessoa, se a gente for pela justiça, ele merece que não tenha o seu próprio olho. Porém, traduzir isso para uma forma de vida prática, no nosso mundo, na nossa vida terrena, mundana, na vida de um povo, de uma nação e de um indivíduo, para isso vem a Torá oral e ela concretiza os ideais da Torá escrita. Ela traz a Torá escrita e fala, olha, o que você quer chegar a esse nível de bondade, esse nível de justiça, esse nível de compreensão, então pague. Essa é a forma de levar e de trazer as coisas na prática. De forma que a Torá oral, ela é a Torá viva pelos homens nesse mundo. E a Torá escrita é a palavra de Hashem absoluta, na qual a gente está sempre sendo iluminado dessa Torá. Então, vamos resumir o que a gente falou hoje. A gente disse hoje que no Har Sinai recebemos a Torá em 3 formatos. Os 10 mandamentos, que foram posteriormente escritos nas tábuas da lei, a Torá escrita e a Torá oral. A gente disse que a Torá oral é a forma de como o povo judeu sempre, desde o Har Sinai, viveu a Torá. Esse ponto é muito importante, porque, como a gente vai ver, várias e várias obras são escritas muito posteriormente ao Har Sinai. Mas saber que a Torá oral, também, a Torá Shebel Peh, ela também ela é baseada e foi dada em sua grande maioria, e a sua matriz, no Har Sinai, é muito básico, porque ela vem da mesma fonte do que o Sefer Torá que nós conhecemos. Isso não é uma obra humana, e sim uma obra divina. Eu convido vocês a continuar conosco para os próximos capítulos. A gente vai continuar conhecendo a nossa imensa cultura. Até mais!